Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim, vá. Então vimos porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Por seu amor haveremos de amar. Mei, mei, tu és a lira nas mãos de Deus, carinho, ternura e mansidão, uma canção de paz e esperança, caridade, fé, perseverança, uma luz a iluminar o caminho de uma criança.
esperança. Mãe querida, companheira, ajuda-nos a receber os pequeninos corações. Dá-nos a força do teu exemplo. Nem, ó Mãe querida e companheira, nem, ó Mãe querida e companheira, nem. Quando a tristeza chegar e a lágrima apagar a luz dos olhos teus, quando a solidão te encontrar e o pranto sufocar, tua voz lembra de Deus. Busque o Pai em oração, recorda, meu irmão, a estrela a brilhar em meio à escuridão. Esqueça a sombra, busque a luz, aceite a tua cruz, sinta a consolação nos braços de Jesus. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim, irá sorrir, vinde a mim, será feliz, vinde a mim para ser feliz. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim, irá sorrir, vinde a mim, será feliz, vinde a mim para ser feliz. Meus queridos irmãos, saudando a todos aqui nessa noite abençoada, a gente quer agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar participando desse momento do Centro Espírita Alvorecer, que nesse mês aí está aniversariando, né? Então a gente parabeniza aí a toda a casa, todos os companheiros, nós aqui de Volta Redonda, então estamos enviando os nossos calorosos abraços para vocês, tá? Para todos os trabalhadores dessa casa co-irmã, né? Aí em Barra do Piraí. Nós então vamos fazer uma página e logo a seguir a prece. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier,
a lição número 24, o tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, no capítulo 5, no versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, após essa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a esse amigo de todas as horas, esse irmão que tem nos auxiliado ao longo desses milênios de evolução no planeta Terra, por mais este dia, por mais esta oportunidade que se apresenta para nós. Agradecemos por mais este ano completado de atividades no Centro Espírita Alvorecer, que os nossos irmãos, eles estejam sendo envolvidos nas mais sublimes vibrações do mundo espiritual, que esses fluidos que o mundo espiritual traz, muitas vezes em formas de pétalas de flores perfumadas, possam, nesse momento, ser levados até aqueles trabalhadores, aqueles companheiros que desde o início estão nesta casa, aqueles que se agregaram depois, aqueles que fazem parte de todos os momentos em que essa casa faz de divulgação de doutrina espírita, evangelização, palestra, trabalhos mediúnicos, enfim, todas as atividades e todos os encarnados e desencarnados envolvidos nesse processo de difusão da doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo. Abençoa Jesus esses momentos em que traremos uma parábola para as nossas reflexões da noite e que a sua paz, o seu amor estejam conosco agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, estão saudando aqui os companheiros, né, que estão aqui acompanhando conosco essa live. A gente lembra, né, que tem sido um recurso que a gente está utilizando nesses momentos de distanciamento, onde as casas espíritas não estão podendo realizar atividades presenciais ainda com segurança. Então tem sido um recurso muito interessante, porque nós continuamos estudando, nós continuamos fazendo divulgação da doutrina espírita, nós continuamos realizando os nossos grupos de estudo, né? Então, saudando aí os companheiros de Barra do Piraí, de outras cidades, aqui também de Volta Redonda, a gente consegue até fazer um momento de
confraternização, né? Companheiros de várias cidades. Então a gente sauda todos aí que estão participando desse momento. Bom, nosso tema hoje, para as nossas reflexões, é a parábola dos talentos. A gente começa lembrando, primeiramente, que Jesus, esse mestre dos mestres, esse companheiro que não perdeu uma oportunidade de nos esclarecer, de nos orientar, de nos educar, ele utilizou muito desses recursos das parábolas, né? Utilizando esses recursos, a gente observa que nós conseguimos tirar muito ensinamento, muito esclarecimento. Estamos ainda 2000 anos após, né, essa vinda do Cristo à Terra, estamos ainda buscando compreender essas mensagens que Jesus trouxe e que estão nessas parábolas, que são muitas, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa aí, que é a parábola dos talentos. Então a gente se recorda, né, que isso é um recurso, né, um recurso pedagógico que Jesus se utiliza, né, a gente costuma utilizar isso também nas nossas aulas de evangelho. Nós tratamos de determinados temas e aí a gente inclui ali histórias, né, que vão trazer para nós a fixação daquele conteúdo, é o fio condutor daquele aprendizado. Então Jesus ele se utilizava disso, né? A gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 14, né, um diálogo onde foi questionado ao mestre, né, por que ele se utilizava desse recurso das parábolas. E então ele diz que aqueles que estavam ouvindo as parábolas, ouvindo, nada entendiam, e vendo, eles nada viam, né? Então a dificuldade do povo daquele tempo de compreender essas mensagens, e Jesus, ele fazendo essa semeadura da parábola, a gente vai pegar uma carona aqui num raciocínio que o Haroldo Dutra traz, que a gente acha muito interessante, porque o Haroldo fala o seguinte: a parábola pode ser comparada a você contar sementes dentro de uma fruta. Eu acho muito interessante esse raciocínio, porque quando você abre uma fruta, você consegue contar quantas sementes você encontra ali dentro, normalmente, né? Mesmo que se demore um pouquinho, mesmo que seja uma melancia, né? Mas você consegue contar. Agora, quando você planta uma semente, nenhum de nós tem condição de dizer quantos frutos aquela semente vai render, né? Quantos frutos serão gerados a partir do plantio daquela semente. Então, a parábola, ela vai ao longo do tempo, ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, ela vai trazendo frutos de conhecimento, porque são palavras de vida eterna, palavras do Mestre que nos trouxe essas palavras de vida eterna e que ficarão eternamente conosco, porque a gente vai, cada vez que a gente se desenvolve um pouco mais, a gente compreende um pouco mais dos ensinamentos que estão sendo trazidos naquelas parábolas, né? Eu gosto muito também do que a Lúcia Moisés fala, que a gente existe algo chamado evolução dos conceitos, e que a gente vai, à medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão da vida, de uma série de coisas, a gente vai também ampliando o conhecimento acerca de determinados assuntos, né? Então, um exemplo disso é quando a gente trata, por exemplo, de caridade. É um assunto muito tratado nas nossas palestras, nos nossos estudos, né, nas casas espíritas. Mas cada vez que a gente ouve falar de caridade, é como se a gente estivesse ouvindo algo mais, é algo que se acrescenta, porque algo está sendo trazido de novidade para nós, mas ao mesmo tempo nós também estamos com a nossa capacidade de compreensão ampliada. Então, por isso, a gente acaba aprendendo mais ainda do que aquele tema tem a trazer para a gente. E aí, pessoal, a gente vai utilizar hoje um pouquinho, né, do recurso que é uma versão dessa parábola que está no livro Estante da Vida e se chama O Estudo na Parábola. Quem traz esse estudo para nós na parábola é o Irmão X, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Então a gente vai fazendo um paralelo aqui, vocês vão compreender ao longo da nosso desenvolvimento aqui o porquê que a gente vai fazer dessa forma.
porque ele vai clarear bastante para nós essa compreensão desse estudo, tá bom? Então, vamos partir aqui para o texto da parábola. Nós temos aqui, o texto se inicia, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então esse aí é o início dessa parábola, e a gente reflete já em alguns pontos aí importantes, né? A gente já, de cara, a gente já determina que esse homem, né, que partiu aí da terra, né, que chamou seus servos, a gente está se referindo a Deus, né? A Deus. E esses seus servos somos nós, tá? A gente vai se incluir aí. Somos nós que estamos sendo colocados aí nessa parábola. E esse homem que partiu da sua terra e chamou seus servos é o nosso Pai. Ele é Deus. Esses bens que ele entregou, que aí são chamados de talentos, né? A gente pode até imaginar que fossem, é uma medida, né, de valor, podemos imaginar como sendo moedas, mas a gente vai trabalhar isso aí dentro do aspecto espiritual. Então é importante que a gente já compreenda assim, olha, esses talentos aí, usando até um pouco do significado, do sinônimo dessa palavra talento aqui na língua portuguesa, a gente costuma dizer, quando a gente tem alguma habilidade, por exemplo, que é um talento, né? O talento para jogar bola, o talento para, como o do Inácio, aí, de tocar flauta transversal, né? O outro tem um talento lá para fazer trabalhos manuais. Então a gente já reflete que isso aí são possibilidades que Deus nos dá. E isso vai assim para um campo muito amplo, né? A gente pode dizer que esses talentos que a gente recebe de Deus, né? E que, claro, estão atrelados ao desenvolvimento que a gente dá para esses próprios talentos, a gente pode chamar talentos o nosso corpo físico, é um talento, é uma possibilidade, né? É um bem que a gente recebe do Pai Celestial, a nossa família, a inteligência, os recursos naturais que são colocados ao nosso redor, né? Por exemplo, esses bens aqui, se a gente considerar como riquezas que Deus coloca na nossa vida, vamos pensar nós aqui no Brasil, como nós somos ricos. Quantas riquezas naturais, quantas benesses nós recebemos vivendo aqui no Brasil, e são possibilidades que Deus nos concede, Ele nos dá essas possibilidades, né? A gente tem aí a ciência à nossa disposição, né? Olha quanta coisa boa que hoje nós temos, né? Imagina se essa pandemia tivesse acontecido vamos colocar aí, 100 anos atrás, né? Nós não teríamos essa tecnologia toda que está à nossa disposição. A filosofia, a religião, até as provas e expiações, a gente tem que considerar como sendo possibilidades que Deus nos dá, né? Então a gente vai levar esse entendimento aí, pessoal, esses talentos ou esses bens, né? Apesar daí de representar riquezas, né? A gente vai levá-los para esse entendimento espiritual. Olha, Deus nos concede muitas possibilidades e a gente tem que compreender que elas são inúmeras, né? São, na balança da vida, as possibilidades ou riquezas ou benesses que Deus nos concede, as bênçãos que Deus nos dá, elas são muito maiores do que aquilo que a gente julga de infelicidade ou sofrimento, né? Ou de tristezas. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala que a gente precisa ter atenção porque tudo isso que a gente recebe da vida, né, somos só usufrutuários, estamos usando temporariamente. Quando a gente encerrar a nossa jornada aqui, vamos entregar até o corpo físico. Então, lembrando disso, a gente recorda que na mitologia grega tem a história do Ulisses. E Ulisses, o que aconteceu com ele? Dentre tantas aventuras que o Ulisses viveu, uma delas é que ele passou por um local, num mar, onde, dentro dessa história mitológica, haviam sereias. A gente usa essa expressão do canto da sereia, né? Fulano caiu no canto da sereia. O que é o canto da sereia, no entendimento, para a gente poder trazer para essa
fazer um link com com as reflexões acerca desse tema. O canto da sereia, pessoal, é o seguinte: a gente passa aqui pelo planeta Terra, somos espíritos vivendo uma vida temporariamente material, né? Somos possuidores de um corpo físico, mas somos espíritos imortais. E o canto da sereia é a gente ficar aqui atrelado a esses bens, a gente ficar encantado, fascinado com esses bens materiais, sem entender que tudo que está ao nosso redor está aí disponível para nós, para que a gente possa realizar bem a nossa jornada aqui de evolução espiritual, né? Então, o Ulisses, quando ele passa lá nesse mar, que haviam essas sereias que encantavam os homens, só que depois elas matavam esses homens. Em princípio, elas cantavam, encantavam, e depois elas assassinavam esses homens, dentro dessa história mitológica. O Ulisses, ele passou por lá, mas ele pediu para que ele fosse amarrado, que ele ouviria o canto das sereias, ele poderia ficar com seu ouvido ali atento ao canto delas, mas ele estaria amarrado no mastro do navio, e assim ele conseguiu fazer a travessia. Então, fiquemos atentos também, nós, da nossa parte, para que a gente não caia no canto da sereia, para que a gente não se perca diante dessas ilusões, né, que a vida material pode trazer para a gente. Então, a gente vai fazer um paralelo aí agora, olha, já entrando um pouquinho nesse estudo da parábola, na parábola, né, que o irmão X traz para a gente no livro Estante da Vida. Ele diz lá que o Senhor da Terra, né, esse Senhor da Terra, ele precisou de se ausentar, chamou, né, alguns dos seus servidores, né, e ele então diz para eles que, de acordo com a capacidade de cada um deles, ele distribuiria ali alguns bens. Então, assim ele faz, e ele distribui esses bens, dando ao primeiro dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo, ele dá inteligência e autoridade. Ao terceiro, ele dá o conhecimento espírita. Olha aí, pessoal. Como é que fica essa história, hein? Como é que vai se desenrolar essa história aí do irmão X? A gente, na Terra, né, a gente acabou de falar do Ulisses agora e do canto da sereia, que é a gente se apegar aos bens, né? O que será que nós gostaríamos de receber se nós fôssemos escolher entre esses talentos aí que, segundo o irmão X, né, no livro Estante da Vida, foi distribuído entre esses 3 servidores, né? Dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência, autoridade ou conhecimento espírita? O que nós escolheríamos, né? O Kardec, ele, na questão 266 do Livro dos Espíritos, ele perguntou assim: não parece que é mais lógico que o espírito escolha as provas menos dolorosas? É assim que a gente pensa, né? Mas aí a espiritualidade, né, os benfeitores respondem que não é bem assim, não, né? Quando a gente está desencarnado, naquele período entre uma encarnação e outra, a gente passa a ter uma visão mais dilatada, o discernimento aumenta, e aí nessa escolha aí a coisa fica diferente, né? Então, a gente também tem um exemplo legal aí que a gente ficou refletindo dentro desse tema, que está lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que trata lá das reencarnações, né? Então, a gente vai encontrar nesse livro, tem uma mulher que ela está preparando a sua encarnação, né? E aí ela solicita aos benfeitores que fosse alterado um pouquinho lá o seu corpo físico, para que ela não tivesse tanto equilíbrio, né, nas linhas, não fosse tão bela. Ela preferiria ficar um pouquinho menos bela. E aí a gente percebe o seguinte: olha, o espírito encarnado, né, a gente gostaria de ficar mais bonito, né, gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de ter conforto, né, e tudo isso está sendo colocado de bom aí aparentemente para a gente. Mas para o espírito desencarnado, né, buscando o seu aprimoramento, buscando o seu aperfeiçoamento espiritual, ele pode, junto com os benfeitores que o aconselham, o ajudam, ele pode buscar provas que são provas complicadas, provas dolorosas, buscando exatamente
a evolução espiritual. Avançando agora um pouquinho aí, mas agora na parábola, então a gente vai fazendo um paralelo, né? Parábola e pegando lá o que o irmão X traz para a gente fazer um paralelo. Então, na parábola, a gente vê lá que o Senhor, o que ele fez? Distribuiu os talentos, né? E eles pegaram esses talentos, né? Aquele que recebeu 5, negociou com esses talentos e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou outros 2 também. Então, houve aí uma negociação, né? Eles multiplicaram esses talentos que eles haviam recebido. E a gente vai lembrar, pessoal, que tudo que está ao nosso redor, tudo que está aqui à disposição do ser humano encarnado, né? Tudo tem que ser tratado com o maior respeito, com o maior carinho, né? Porque essa negociação que eles estão fazendo aí, né, que aparentemente é uma negociação de dinheiro, de bens materiais, né? A gente trazendo isso para o entendimento espiritual, é a gente compreender que aquele talento que está rendendo ali, né, espiritualmente falando, é aquilo que para nós tem significado na Terra, para o nosso próprio crescimento. Então, é a gente utilizar esses recursos, utilizar essas bênçãos, utilizar essas potencialidades, utilizar esses talentos, de maneira a fazê-los render para o bem, né? Então, eu me lembrei de uma pergunta que foi feita ao Chico Xavier no Pinga Fogo, em 1971. Olha que interessante. A pergunta era acerca de sexualidade, o assunto tratado era sexualidade. Mas o Chico, quando ele responde essa pergunta, num trecho da pergunta, ele diz assim, olha, ele fala de potências da visão, da audição, do cérebro, das mãos, dos pés, todos eles dados para o ser humano, concedidos para o ser humano, para a educação do espírito, e que o sexo não poderia ser sentenciado às trevas, porque ele também foi concedido para o homem, para a evolução espiritual. Então, esse negociar, esse render nesse sentido aí, significa a gente utilizar dos recursos, dos benefícios, respeitando, porque nós somos usufrutuários, né, estamos usufruindo temporariamente, e como espíritas, lembrando assim, olha, são recursos disponibilizados para mim para o meu crescimento espiritual. Né? Então, tudo que eu possuo é para o meu crescimento espiritual. Às vezes eu não lembro disso, né? A gente costuma dizer que é como a saúde. Um exemplo, né, que a gente costuma dizer popularmente. É como a saúde. Você só sente o valor da saúde quando você, às vezes, perde. Quando falta, né? Quando você tem um problema de saúde, quando você adoece, aí você, puxa a vida, como é que era bom, né, ter saúde, não sentir esse problema, não ter essa limitação. Não é isso? É como o ar que a gente respira todo o tempo e nem lembra que ele existe. A gente está aí o tempo todo, né, 24 horas por dia, respirando esse ar que Deus nos possibilita aqui no planeta Terra, na nossa vida material. A gente nem lembra. Né? E assim os nossos olhos, as nossas mãos, as nossas pernas, tudo que está ao nosso redor, a nossa família, nosso companheiro, nossos amigos, o alimento, tudo, pessoal, tudo. Todas as possibilidades que Deus coloca nas nossas mãos. Né? E aí a gente avança agora, já dentro desse entendimento que o irmão X coloca para nós, lá no estudo da parábola, ele vai dizer isso aí, olha, que o primeiro, né, a gente viu lá que ele tinha recebido algumas benesses, olha, ele recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade, gratidão. E ele transformou isso aí, ele diz lá nessa parábola que esse primeiro conseguiu render, através do dinheiro, o trabalho, através do poder, o progresso, através do conforto, a amizade, através da habilidade, a esperança, através do prestígio, a gratidão. E o segundo, que tinha recebido a inteligência e a autoridade, ele fez com que isso aí rendesse, né, os benefícios da cultura e da experiência, porque eles retornam então e se encontram com o Senhor da Terra e vão contar isso para ele. Olha, eu fiz com que aqueles talentos
rendessem isso aqui para outros que permaneceram no planeta. E exemplos disso aí a gente tem, assim, diversos, né? Eu fiquei refletindo sobre esses talentos aí e pensei assim, puxa vida, né? Quanto que o dinheiro ele não pode render para a gente, por exemplo, na geração de empregos? Não é legal quando você tem um empresário que de maneira digna, de maneira honesta, honrada, ele consegue também trazer o sustento, o material para outras famílias, e aí acaba trazendo essa oportunidade do trabalho? Isso é maravilhoso, né? O poder, quando ele, né, o poder nesse aspecto do comando, por exemplo, o comando de uma nação, né, você direcionando uma nação, tendo projetos na área de educação, de saúde, de pesquisa, o quanto que a gente não pode progredir, né? Quando você também está aquinhoado, né, desse talento do conforto, que a gente vai entender aqui como comodidade, como tranquilidade, como proteção, o quanto você não pode estender isso para outras pessoas, angariando também a amizade. A habilidade, né, que traz a esperança, a gente pensou aqui por exemplo, no talento musical. O quanto que um músico ele não recebe em termos de melodias e até de letras, no caso dos músicos populares, né? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra espírita e o orador estava lembrando, né, do Almir Sater e do Renato Teixeira e disse assim, ó, não conta para ninguém não, mas eu acho que eles estavam psicografando aquela letra, porque é uma letra maravilhosa, aquela música tocando em frente, né? Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. É uma música que fala, né, que cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então é uma música que fala fundo, né, na gente, que traz coisas muito importantes e traz realmente essa esperança. O prestígio ali, a gente ficou lembrando, né, que a mãe do André Luiz, ela consegue, porque ela tinha muitos créditos junto à espiritualidade superior, né, ela consegue o apoio, o amparo para o seu filho. E o André Luiz ele passa a ser um tutelado do Clarencio, lá em Nosso Lar. Quem já leu o livro vai lembrar. Ele é um tutelado. Só no finalzinho do livro é que ele recebe o título de cidadão de Nosso Lar, porque até então ele era tutelado do Clarencio, ele estava ali sob a tutela do Clarencio, né? Então, esse prestígio que a gente pode ter, né, a gente pode também angariar a gratidão, é um dos exemplos. A inteligência ali, pessoal, nós lembramos aqui, olha, o Kardec, como que ele usou a sua inteligência, né, para poder estabelecer a codificação da doutrina espírita, né, esses conhecimentos que os espíritos vieram trazer para a gente, através da codificação. E a autoridade ali, nós lembramos do William Crookes, que era uma autoridade nas ciências na época dele, e deixou, né, as experiências que ele fez, tantas pesquisas que valem para nós até hoje. Até hoje a gente está estudando aquilo que o William Crookes, uma autoridade na área científica, deixou para a gente aí, né? Vide lá, Fatos Espíritas, né? William Crookes. Então, interessante a gente perceber que quando a gente está estudando doutrina espírita, a gente compreende que todas essas áreas aí da humanidade, pessoal, elas têm que se desenvolver, né? A gente tem que se desenvolver em todos os aspectos. Por isso que é a asa da moralidade e a asa da intelectualidade, né? Mas o que aconteceu com o nosso irmão, lá na parábola, o nosso irmão que recebeu o talento? Olha, ele cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele escondeu esse dinheiro. Tá? E o nosso espírita, lá na história, né, que o irmão X traz para a gente no livro Estante da Vida, ele ocultou o dom. Olha, amigos, aí é para a gente poder refletir assim, com bastante carinho, né, nessa questão. Olha, ele ocultou o dom. O que seria ocultar esse dom? A gente vai avançar e compreender isso aí melhor. Bom, na parábola é trazido para a gente essa informação que muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, né, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5,
dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem, está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aí, pessoal, o que a gente tem que compreender desse aspecto aí? O que a doutrina espírita traz para a gente? Que nós, quando a gente passa um período aqui na Terra encarnados, ao retornar à pátria espiritual, nós passamos por um outro período. E esse período, ele é um período de aferição de valores, é um período de avaliação, onde nós procuramos perceber onde foi que cometemos equívocos, onde é que nós avançamos um pouquinho, onde é que precisamos aprimorar um pouco mais, né? E o que está sendo colocado aí para a gente, né, é que esses 2 servos aí, eles fizeram o bom uso daqueles talentos que tinham sido colocados em suas mãos. E esse senhor, então, diz para eles, né, entra no gozo do teu senhor. Isso aí vai significar para a gente também que, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai aprendendo, né, a gente vai conquistando, digamos assim, mais créditos junto à espiritualidade. A gente vai podendo, né, também abraçar tarefas de maior vulto, e não é para poder encher a gente de orgulho, nem isso não, mas a gente vai angariando essa capacidade, conquistando essa capacidade de participar mais ativamente na obra do bem aqui na Terra. E o que aconteceu lá na história? Opa, ainda não chegamos lá na história, não. Ainda é aqui a aferição de valores, né? Mas o que aconteceu com aquele outro servo? Né, que eram 3. Então, a parábola diz para a gente que, chegando que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, vejamos. Medo. Observem bem. Ele teve medo, né? Atemorizado, ele foi lá e enterrou aquele talento. Agora sim, no estudo da parábola do irmão X, né, fazendo esse paralelo, esse terceiro se adiantou, já que os outros tinham feito render aqueles talentos que nós vimos agora há pouco, e ele diz para o Senhor, né, olha, Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual o recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como incomodar ou ferir, sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. Amigos, eu acho que aí é o ponto sensível que a gente precisa compreender. Nós espíritas temos um talento nas mãos sensacional, temos um conhecimento que nos auxilia maravilhosamente para que a gente possa desenvolver essas potencialidades que nós temos, dadas por Deus, né? Temos o conhecimento espírita, mas vamos olhar para esse nosso amigo aí dessa história, que fez o que com esse talento?
né? Ele se acomodou no sossego da casa dele. Se acomodou porque ele ficou com medo. E vejamos, olha, ele diz ali que a verdade, ela traz dificuldades. Ela vai trazer problemas. Não é isso mesmo? Então, vejamos o que acontece conosco, né? Jesus, ele falou para a gente assim, olha, aquele que quiser vir após mim, tomai a tua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus falou para a gente. Que era para a gente tomar a nossa cruz, né? Vou pegar minha cruz aqui e vou levar. Essa cruz, que cruz é essa? É a cruz do esforço, é a cruz da renúncia, é a cruz do trabalho, né? É a cruz da resignação. Então a gente tem que compreender que esse nosso período aqui na Terra, ele é um período de esforço mesmo, né? Ele é um período de determinação, é onde a gente vai focar as nossas melhores energias, já compreendendo como espíritas que estamos aqui como usufrutuários, né? Até mesmo a nossa família vai ficar por aí, olha, vide André Luiz. Vamos lá em nosso lar? Chega um momento que o próprio André Luiz verifica assim, caramba, voltei na minha casa, mas nada mais me pertence. Os móveis já não são os mesmos, os quadros foram retirados, minha mulher casou de novo, né? Não podia nem pensar não podia nem se falar, né? No falecido que era o André Luiz. Então, somos usufrutuários, vai ficar tudo por aí, porque a verdadeira vida, a vida que continua, a vida que está agora em nós e que continua, é a vida espiritual, nós assim sabemos. E aí, com esse conhecimento espírita, o que a gente pode realizar junto daqueles que estão ao nosso redor? Muita coisa. Nós podemos auxiliar muito as pessoas, sobretudo sendo, como o próprio Manuel fala, sendo o evangelho vivo, através do nosso exemplo, através das nossas posturas, né? Através da nossa tolerância, da nossa paciência, da nossa dedicação, do nosso amor. Então isso aí é a gente colocar, né, todo esse conhecimento, pessoal, no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas vejamos, então como o nosso irmão está dizendo ali para a gente, né, tua lei é dura demais, né? Como usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão, como empregar o clarão da verdade sem ferir ou incomodar, né? O Humberto de Campos traz uma passagem que é muito interessante, e que o Pedro ele estava atendendo algumas pessoas, porque Jesus havia solicitado, era muita gente procurando apoio, né, na revelação da Boa Nova, e aí, só que muitas pessoas que tinham cometido muitos erros, alguns muito arrependidos, né? E Jesus ele pede para que Pedro pudesse esclarecer, trazer esse clarão da verdade para essas pessoas. E o Pedro, achando que a verdade era ele jogar na cara das pessoas, né? Jogar-lhes na face todos os erros que eles haviam cometido, ele ficou ali junto das pessoas e falando para cada um deles, você é um pecador, você é um sovina, foi dizendo para cada um quais os erros que eles haviam cometido. Quando Jesus chegou, porque Jesus estava atendendo outras pessoas e viu aquela situação, percebeu claramente. Aí o Pedro falou, Senhor, eu estava aqui trazendo a verdade para esses nossos irmãos aqui. E aí Jesus fala assim, Pedro, eu pedi para você consolar-lhes com a verdade. Não era maltratá-los com a verdade. Não era esmagá-los com a verdade, né? Então a gente precisa compreender que o que nós hoje temos de conhecimento espírita, ele nos auxilia para que a gente compreenda o caminho a ser seguido, para que a gente possa buscar o autoconhecimento, buscar a reforma íntima, buscar a melhoria de nós mesmos, né? E estender isso a outras pessoas da maneira que nós pudermos. Mas vejamos, é tão simples assim? Pessoal, basta a gente olhar o nosso lar. Nosso lar que eu falo, né, não é o livro, não. É a nossa casa. Vamos olhar a nossa família. Nossa família tem problemas? A gente costuma dizer no popular que só muda o endereço. Todas as famílias têm problemas. Todas as famílias têm dificuldades. A gente costuma dizer que a casa espírita
também é a nossa família. Lá tem problemas? É claro que tem. Todas as casas espíritas também têm problemas. Mas é ali que a gente vai praticar aqueles ensinamentos que a gente está aprendendo. Se nós não quisermos, digamos assim, se a gente não quiser se estressar, se a gente não quiser, né, enfrentar essas dificuldades, a gente acaba sendo aquela pessoa que não participa, né, que não assume determinadas tarefas. Por quê? Não, porque o fulano ali é difícil de conviver. Então é mais fácil ficar no sossego da minha casa. Aí eu aprendo, né, estudo e tal, mas olha, não boto em prática, não aproveito a oficina que a Casa Espírita oferece para mim, eu não participo de outras atividades, não estendo a minha mão, né, que pode talvez consolar, que pode ajudar, que pode levantar muitos caídos aí pelo caminho, porque eu estou muito preocupado com essas dificuldades que eu encontro no dia a dia com as pessoas. Então, é ter atenção a isso, né? É muito mais fácil ficar no sossego da casa. A gente, né, aprende doutrina, lê livro dos espíritos, lê evangelho, faz culto do evangelho, vai na casa espírita, estuda, e a gente fica trancadinho dentro de casa depois, cuidando da nossa vida. Não estou falando agora do momento de pandemia, não, né? Estou falando da nossa rotina, que a gente, entre aspas, chama de normal, quando a gente pode, né, estender a nossa vivência, estender um pouco da claridade da doutrina até outros lugares. Então, vamos estar atento a isso aí, né? Porque, olha, o Kardec, ele não se acomodou no seu lar. Ele não ficou acomodado diante da possibilidade de realizar a codificação da doutrina. O doutor Bezerra de Menezes não se acomodou em um momento. Quem lê a história dele verifica lá, né? Aquele médico ativo que estava sempre ajudando as pessoas, ativo na política e com certeza na sua época ele combatia a escravidão no Brasil. E olha, como é que a gente vai encontrar problemas, perceberam o que está sendo falado aqui, como é que a gente faz um link, olha, como é que o doutor Bezerra ia ser um daqueles que defendia o fim da escravidão no Brasil sem ter problemas com aqueles homens que tinham interesse que a escravidão continuasse? Não seria mais fácil, então, não vou me estressar, né? Vou ficar no sossego da minha casa. Não, ele foi um daqueles que combateu, assumiu publicamente a sua condição de espírita após ter lido o Livro dos Espíritos, né? Se integrou, gente, assumiu sem medo, chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Compreenderam? Olha só que interessante. E às vezes a gente, quando é convidado para uma tarefa, será que a gente abraça aquilo, né, com alegria, lembrando de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Nosso companheiro Álvaro Crispino, certa feita aqui em Volta Redonda, ele falou para a gente assim, olha, ele falando para lideranças de casa espírita, ele disse assim, vamos parar com essa história de dizer que colocaram o abacaxi no meu colo, né, porque ninguém queria. Aí agora eu sou o presidente da casa espírita, ou então eu sou o dirigente da evangelização, ou então eu faço parte agora da diretoria da casa, porque não tinha outra pessoa. Gente, se veio para nós, é nosso. Veio para mim, é meu, então vamos abraçar. Vamos com carinho, vamos fazer, vamos realizar. Vamos com todo o amor possível, né? Jesus, ele incomodou muito a sociedade da sua época, ele trouxe o amor e trouxe a verdade, mas ele foi crucificado porque ele mexeu com interesses mundanos, interesses egoístas. Então, se a gente não quiser também, né, como a gente fala popularmente, bater de frente, se chocar com tudo que está errado na nossa sociedade terrena, é só a gente ficar sentadinho no sossego do nosso lar também, não fazer nada. Agora, a doutrina espírita é um movimento que liberta as nossas consciências. E aí a gente precisa fazer o que for possível para que isso, né, ao libertar a nossa consciência, ele se estenda por meio de ações, de palavras, de pensamentos, de gestos, né? E aí a gente vai perceber que tem que haver uma dinâmica nesse trabalho, não dá para a gente ficar acomodado realmente no sossego do nosso lar. E aí, voltando à parábola, né, respondendo-lhe, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos compreender que é uma linguagem, né, adaptada lá para aquela época, né, mas procurando extrair esse conhecimento espiritual dessa parábola, a gente vai compreender o seguinte, né? Quando ele fala ali que daquele servo que tinha um talento, vai ser tirado dele e passado para aquele que tem mais, é porque ele negligenciou a utilização, né, daquele talento. E o outro bem utilizou. Então, o que acontece com a gente, espiritualmente falando? Vamos compreender. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu estou sendo sincero, né? Por isso a gente fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por vencer suas más tendências. O espírita não é um anjo de bondade, mas ele tem que se esforçar. Quanto mais eu me esforço, mais crédito eu tenho junto à espiritualidade superior. E quanto mais eu me esforço, com certeza mais resultados virão. Resultados bons na minha melhoria, no aprendizado, né? No crescimento íntimo, no crescimento espiritual. E aí eu passo a ter também mais crédito, porque surge uma tarefa, né? Olha, tem ali aquele espírito ali que é um representante da gente aqui na Terra. Né? Quem já leu o livro Vida e Sexo vai lembrar, né, que a moça vai lá na farmácia para buscar um remédio, ela queria cometer suicídio. Ela conta uma história, fala que na realidade, tirar a vida do cachorrinho, mas aquele farmacêutico, ele consegue captar a intuição dos benfeitores, que dizem para ele assim, olha bem pro rosto dela, veja se isso aí não é um sofrimento moral. E ele estava antenado, como a gente fala aí popularmente, né? Ouve as intuições do mundo espiritual e ajuda aquela moça. Ele dá uma cartelinha de um sonífero bem fraquinho e ela toma aquele remédio depois achando que estaria cometendo suicídio, mas naquele primeiro momento ela não vem a desencarnar. Mais à frente ela vai desencarnar, mas é a continuação da história. Quem não leu, dá uma lidinha lá nesse livro que é fantástico, né? Vida e Sexo, Chico Xavier, André Luiz. Então, quanto mais antenados, né, de novo, entre aspas, quanto mais ligados aos benfeitores espirituais, quanto mais boa vontade eu tenho, quanto mais sinceridade eu tenho, quanto mais esforço eu faço, mais eu vou recebendo também de ajuda, de auxílio, de empenho, para que eu avance, né? Porque eu passo a ser também uma ferramenta, né, aqui na Terra, que pode auxiliar também a outros irmãos. Agora, se eu começo a negligenciar, se eu começo a deixar de lado as oportunidades, aí o que acontece? Né? Pela lei de causa e efeito, a coisa começa a se complicar para mim. E lá na história que o Humberto Campos traz, né, ele diz que o Senhor comentou, né, com aquele servidor que tinha um conhecimento espírita e disse para ele, ó, servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Né? Então esse recomeçar significa para todos nós, né, nós sabemos que não existe um inferno, né, de sofrimento eterno, mas existe a perfeição relativa que todos nós vamos atingir, e essa perfeição ela tem que se dar pelos recomeços das reencarnações. Porém, a cada vez que eu me complico mais numa encarnação, cometendo falhas, cometendo erros, né, desrespeitando a lei de Deus e desperdiçando as oportunidades, eu fico complicando o meu futuro. Né? Vamos analisar a nossa vida. Eu comentei lá no início, né, da nossa fala aqui, a gente mora no Brasil, gente, tem tanta coisa boa nesse país, tem tantos benefícios aqui. Às vezes a gente ouve histórias aí de países, outros aí em outras partes do mundo, locais difíceis de viver ainda, né, com leis assim muito retrógradas. E aqui no Brasil a gente tem problemas também, mas olha, tem muita coisa boa. Precisamos aproveitar o que tem de bom aí, né? As oportunidades que nós temos, desse coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, se a gente não aproveitar essa oportunidade de nascer agora no Brasil, será que a gente vai renascer na próxima encarnação aqui de novo no Brasil, usufruindo dessas benesses? Será que vamos reencarnar de novo no planeta Terra?
Temos que pensar nisso, né? E aproveitar essa oportunidade. E para esse amigo aí, né, que não utilizou bem esse conhecimento espírita, né, infelizmente, então, ele não pôde ter essa indicação de um recomeço com as mesmas oportunidades. A gente lembra aí, pessoal, que lá no livro dos Espíritos, na questão 642, os Espíritos informam para a gente que não basta não fazer o mal. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, porque todo mal que for decorrente da nossa omissão é também responsabilidade nossa. Olha que responsabilidade gigante. Porque a gente conhece, o nosso conhecimento é esse diferencial. Não é? E o Humberto de Campos finaliza dizendo para a gente aí que lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Olha, são coisas diferentes, né? Então, se eu sou ignorante, tem um peso aqueles erros que eu cometi. Agora, se eu estou consciente e estou errando, olha, tem que ser feita a justiça, que é também misericórdia, porque a lei é de amor, justiça, né? Justiça, amor e caridade. E está sendo falado aí para a gente que para aqueles que têm o conhecimento, que têm a possibilidade, que receberam todas as oportunidades, a gente fica se complicando. A gente acaba complicando a nossa vida. Então, por isso que tem uma fala do Raul Teixeira, vocês podem procurar aí na internet, é fácil de encontrar, que ele diz assim, ó, ser espírita não é fácil, não é para quem quer, não. Ele fala de uma maneira até bem humorada, né? Mas é uma lei que diz para a gente, olha, cada um segundo suas obras, né? Então, para finalizar aqui nosso bate-papo dessa noite, a gente vai lembrar aí, para finalizar, pessoal, um capítulo lá do livro Mensageiros, chamado A Queda de Otávio. É pequenininho aqui, um resuminho só para a gente poder fechar esse raciocínio. O Otávio conta para o André Luiz que ele se preparou por 30 anos no plano espiritual. 30 anos se preparando para ser médium na Terra. E ele já tinha cometido umas falhas anteriores, mas como a lei é de justiça e de misericórdia, ele poderia trabalhar com a sua mediunidade e aí, olha, ir se redimindo daqueles erros que ele cometeu nesse momento dele aí do passado. E ele recebeu a ajuda de 6 entidades amigas. Essas 6 entidades prepararam ele e depois reencarnariam e ele as receberia para que ele pudesse cuidar desses amigos dele, desses 6 espíritos. A programação dele seria a seguinte, em breves palavras aqui. Ele não se casaria, ele ficaria órfão de mãe, primeiramente, depois órfão de pai, a sua mediunidade se desenvolveria, ele passaria por muita dificuldade financeira no início da vida, mas o socorro chegaria depois. E ele receberia esses órfãos, né, quando ele estivesse no início da sua fase madura da vida, mas depois a própria espiritualidade amiga traria para ele os benefícios que ele precisaria, materiais, né? A vida ficaria mais tranquila. E ele trabalharia com a sua mediunidade, não se casaria e teria uma vida assim bastante proveitosa, com todos esses talentos colocados em suas mãos. Então ele relata para o André, nosso amigo Otávio, que aconteceu o seguinte, quando sua mãe faleceu, em seguida o seu pai procurou se casar novamente. Ele ficou meio revoltado. Ele passou a ter uma relação meio complicada com essa segunda esposa do seu pai. Passou a ter muita dificuldade. E em seguida, com mais ou menos 15 anos, a sua mediunidade começa a se desenvolver. E ele não acreditava naquilo, né? Ele achava que aquilo era uma perturbação, começou a procurar o auxílio médico, e um médico, infelizmente, deu uma orientação negativa para ele e disse que ele deveria procurar ter relações sexuais. E ele começa a buscar essas relações sexuais desregradas, né, irresponsáveis. Porém, quando chega na faixa dos 20 anos de idade, o seu pai acaba também desencarnando.
E aí, o que aconteceu? Seu pai tinha mais 3 filhos, né, do primeiro casamento junto com ele, e a sua segunda esposa tinha também 3 filhos. Então ele tinha 6 pequeninos lá que ele precisaria ajudar. Esses 6 pequenininhos que ele tinha que ajudar eram aquelas entidades amigas que ajudaram ele lá no plano espiritual. E ele rejeitou essas entidades. Ele negou o auxílio a esses amigos. Ele continuou tendo uma vida desregrada e ele acabou se envolvendo com uma mulher bem difícil, segundo os relatos lá do capítulo, né? uma pessoa difícil, e ela acabou engravidando e se conectou a esse corpo que se formou, um espírito muito desequilibrado também. Ele sofreu muito, acabou se viciando em bebidas alcoólicas, se envolveu com alcoolismo, terminou a vida em condições lamentáveis. 30 anos de preparação, todos os talentos, todos os recursos preparados, tudo prontinho para que ele tivesse uma vida aqui proveitosa no aspecto do crescimento espiritual. E ele relata para o André, olha, eu me compliquei todo. Estou todo enrolado agora, né? Então, meus amigos, são esses talentos, né, que a gente hoje veio trazer aqui de reflexões para essa nossa noite, né? São tantos, são inúmeros, são benesses que Deus coloca nas nossas mãos, são muitas, a gente nem lembra delas, né? E um desses talentos que a gente tem hoje, uma dessas possibilidades, é o conhecimento espírita. Isso é um tesouro maravilhoso, é um tesouro que a gente não pode desperdiçar. Vamos utilizar da melhor maneira possível, vamos aplicar bem isso, né? Aplicando em nós, né? A necessidade do crescimento moral, do aprimoramento das nossas emoções, do desenvolvimento dessas virtudes em nós, da caridade, do perdão, da humildade, porque, com certeza, agindo dessa forma, a gente vai estar fazendo render esses talentos, estendendo também a outras pessoas, trabalhando o que pudermos, realizando aquilo que estivermos em condições de realizar, com boa vontade, com amor e com carinho. E a gente encerra aqui a nossa participação, agradecendo aí a oportunidade que a casa nos deu, o carinho aí desse contato, né, com os amigos do Centro Espírita Alvorecer, né, o convite aí feito pelo Inácio. Parabenizamos a todos, desejando que se perpetue, né, todas as atividades, aquela obra bonita que está acontecendo lá, que a gente tem acompanhado quando vai lá, né, que possa trazer muitos momentos felizes para vocês no desenvolvimento das atividades espíritas. Então nós agradecemos, e se vocês nos permitirem, a gente queria encerrar aqui, em vez de fazer uma prece, fazer uma música em forma de prece, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, pureza de um nome sublime, que em todo o universo se exprime, teu reino de amor e bondade, na estrada da redenção, nos céus como em toda a terra, na paz, na claridade, livrai-nos do mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Guia-nos para o bem.
Dá-nos sentimentos cristãos para amar nosso irmão e livrai-nos do mal. Com a proteção de Jesus, que o nosso ideal seja a caridade na vivência do amor. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho. Perdoa, Senhor, nossas falhas, guia-nos para o bem. Dá-nos sentimentos cristãos para amar nosso irmão e livrai-nos do mal. Com a proteção de Jesus, que o nosso ideal seja a caridade na vivência do amor, na vivência do amor, na vivência do amor. Amor. Amigos, boa noite a todos.